Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser, inunda o meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda meu ser. Amor à Imaculada sempre. Aqui é João Vitor Mariano para mais uma formação católica. Que bom que você acesse esse vídeo. Gostamos sempre de dizer que um católico que não busca formação é apenas mais uma piada que faz o inimigo de Deus rir. Então, busque sempre formação católica. O tema de hoje é os dons do Espírito Santo. Nós começamos com uma leitura bíblica que está em Isaías, capítulo 11, versos de 1 a 3. Pegue a sua Bíblia, é bom que você mire os teus olhos na palavra para que Deus fale com você. Isaías 11, versos de 1 a 3, vai dizer: brotará uma vara do tronco de Jessé e um rebento das suas raízes. Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. E pronunciará os teus decretos no temor do Senhor. Para nós, palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é uma das minhas leituras preferidas, que referem aos dons do Espírito Santo, e o profeta Isaías faz esta referência premeditando as virtudes que teria o Messias, o Salvador. Mas nós descobrimos na nossa caminhada cristã que essas virtudes não eram simplesmente as virtudes de Jesus, mas as virtudes que o Espírito Santo colocaria nas pessoas que seguem a Jesus Cristo. Ora, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é esta via, é este Deus maravilhoso que coloca no coração do homem os seus dons. É como se nós tivéssemos que analisar a vida humana em dois aspectos: carne e espírito. Nós sabemos pela palavra que nós realmente somos isso, carne e espírito. E a parte espiritual é totalmente fomentada, totalmente ornada pelos dons do Espírito Santo. É aquilo que nos leva a ter uma vida em Deus, uma vida com Deus, e viver aquilo que agrada ao coração de Deus. É aquilo que nos leva à certeza do céu. Os dons do Espírito Santo é para que nós alcancemos o único objetivo da nossa vida, objetivo sonhado por Deus, que é a nossa felicidade. Uma pessoa que é repleta dos dons do Espírito Santo, ela caminha para a felicidade. Ela caminha para viver aquilo que Deus sonhou para a vida humana. Como nós recebemos então estes dons? A Igreja Católica, ela tem os sacramentos. E por meio de um sacramento chamado confirmação, que é o crisma, nós recebemos então de forma, posso dizer, sacramental, oficial, os dons do Espírito Santo, onde nós damos uma resposta para Deus, que nós nos abrimos a estes dons, que nos tornam semelhantes a Jesus Cristo, ou que nos permitirá viver e imitar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Essas qualidades especiais, essas virtudes que nos dá o próprio Deus por meio do Espírito Santo, são justamente para isso,
para que nós possamos viver uma vida rumo à felicidade, para que nós possamos ter as virtudes de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos vencer as dificuldades, adversidades e tribulações em nossas vidas, para que nós possamos tomar decisões, porque a vida humana também ela passa por decisões e nós precisamos de forma sábia tomar as decisões. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1302, o sacramento da confirmação é a infusão do Espírito Santo em plenitude, tal como aconteceu em Pentecostes. E o fundamento deste sacramento que confirma a presença do Espírito Santo em nós, no 1303 do Catecismo nós vamos ler: daqui que a confirmação venha trazer crescimento e aprofundamento da graça batismal, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina que nos permite dizer: Abba, Pai. Une-nos mais intimamente a Cristo, aumentam em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagar e defender a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, e para nunca nos envergonharmos da cruz. Olha que lindo, aqui nós temos uma vertente para aprofundar. Quando o catecismo diz, aumentam em nós os dons do Espírito Santo, ele nos traz uma verdade. O sacramento da confirmação, ele confirma, mas uma pessoa ela pode viver uma experiência com Deus por meio do Espírito Santo, por meio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, e começar ali a ter uma mudança de vida, e começar ali a ter uma vivência desses dons do Espírito Santo antes mesmo do sacramento da crisma. Que é um exemplo disso, um jovem que vai para um grupo de oração jovem da igreja, da renovação carismática ou de outro movimento e tem ali uma forte experiência com Deus por meio do Espírito Santo. Dentro da renovação carismática, nós temos o batismo do Espírito Santo, onde a efusão acontece, onde a experiência com Deus acontece e Deus se derrama no meio do povo, no meio da assembleia. E os dons são colocados nessa vida, nessa alma, nesse coração. Mas é bom dizer que o sacramento da confirmação é que vai aumentar os dons do Espírito Santo em nós. É o que vai nos unir mais intimamente a Jesus Cristo. E é o que nos torna ligados realmente à Santa Igreja. É o que nos torna missionários prontos para anunciar a Jesus Cristo, né? Eu só estou falando isso porque talvez a pessoa vai falar assim, mas eu não me crismei ainda e eu já sirvo a Jesus Cristo. Continue, mas somente o sacramento lhe dará essa força, lhe dará essa plenitude com o Espírito Santo. Por meio da palavra em Isaías 11, nós já lemos na palavra aquilo que ela nos diz acerca dos dons do Espírito Santo. Mas vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1831. Os 7 dons do Espírito Santo são a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Pertencem em plenitude a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes de quem os recebe, tornam dóceis os fiéis na obediência às inspirações divinas. Então nós vamos, a partir deste parágrafo do Catecismo, mergulhar um pouquinho em cada dom para que essa formação seja realmente eficaz ao nosso coração. O primeiro, então, a sabedoria. A sabedoria é o oposto a um espírito estreito. O que seria isso? Um espírito sem conhecimento. Um espírito que não sabe viver aquilo que a palavra de Deus instrui, aquilo que a igreja instrui. A pessoa sábia, ela não olha as coisas, as situações da vida apenas de um ponto de vista, mas ela passa, por causa deste dom, a olhar de uma forma mais dinâmica e mais ampla. Então, sabedoria significa isso, olhar e ver as coisas com vários ângulos, né? Uma visão mais larga, né? A pessoa sábia, nesse sentido, é que pode ajudar a humanidade, ajudar as outras pessoas e ajudar a si mesmo por meio do dom da sabedoria. O segundo, o entendimento. Muitos teólogos vão dizer discernimento também, significa a ciência do coração.
a tradução, a explicação mais clara que tem é isso, a ciência do coração. É aquele dom que permite a pessoa ver, né, a partir do coração, de si mesmo, das pessoas, sentir e conhecer os sentimentos, as práticas, as atitudes do coração das outras pessoas e de si mesmo. É aquilo que está em Romanos capítulo 12, verso 2, uma mudança de mentalidade, o desejo de ver a partir do coração, a partir do nosso coração e do coração das pessoas, e tentar chegar na vontade de Deus, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável a Deus. O terceiro é o dom do conselho, que significa tomar boas decisões e também instruir pessoas a boas decisões. Ele nos dá uma virtude de mensurar antes, de fazer como se fosse uma preparação para ver as alternativas e só depois tomar uma decisão. Isso nos permite prever consequências. O que eu vou ganhar de bom com essa decisão, né? Não no âmbito material, claro, mas quais vão ser os bons ganhos de uma decisão que eu tomo e quais vão ser também os maus, né? As consequências, ou seja, medir as consequências. Então, quando uma pessoa ela tem o dom do conselho, ela sempre toma decisões acertadas. É nesse sentido que nos ajuda o dom do conselho. O quarto é o dom da fortaleza, que nos ajuda, né, a viver com decisão, com resolução, com coragem, né, viver a qualquer preço as nossas aspirações, que são aspirações de Deus. Também nos ajuda a viver com convicção as decisões tomadas pelo dom do conselho. Então, o dom da fortaleza ele vem como que completar este dom do conselho, nos dá também essa virtude de viver de forma convicta as decisões tomadas e também de viver as tribulações, as adversidades, as cruzes, as enfermidades. É nesse sentido que o dom da fortaleza se converte em virtude na nossa vida. O quinto é o dom da ciência, um dom importantíssimo que nos permite ver de forma clara o nosso mundo e também o mundo espiritual. E dentro disso, nos ajuda também a interpretar os questionamentos, ou seja, as coisas que nos levam à dúvida. Então o dom da ciência tem esse papel importante, essa virtude cristã importante, de sabermos compreender o mundo e também compreender as coisas de Deus. O sexto é o dom da piedade, que muitas vezes é confundido, então vale a pena a gente mergulhar um pouquinho mais nesse dom, porque as pessoas vão ligar a palavra piedade a perdão, ao dom de perdoar, e não tem nada a ver. O dom da piedade nos leva a um sentimento de responsabilidade que nós temos para com o outro, né? Como devemos agir, como devemos cuidar do outro, e nisso nós nos apoiamos na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, verso 2, que vai dizer: cada qual não busque os seus interesses, mas o do próximo. Atos 20, 35, há mais alegria em dar do que receber. A piedade nos leva a essa responsabilidade das nossas ações para com o outro, nos dando conta e apreço do valor da vida, não somente a nossa, mas a do próximo. O último, o sétimo, o temor de Deus, que eu amo tanto, é aquilo que nos vai dar a consciência de que nós estamos na presença de Deus a todo tempo e que nós precisamos permanecer na presença de Deus com sentimentos de respeito, de amor, de adoração. Se assim o fizermos, teremos uma força muito grande para lutar contra o pecado, porque sempre seremos recordados por este dom do Espírito que nós estamos na presença de Deus e que é nosso dever permanecer na presença de Deus. É nesse sentido que o dom do temor de Deus nos ajuda, nos lembrando a todo instante que nós somos adoradores, filhos de Deus e que nós devemos respeitá-lo com o nosso amor filial, com o nosso amor de filhos. Agora, para encerrar, eu digo a você, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor o Espírito de Deus. Peça ao Senhor que Ele inflame o teu coração. Peça os dons espirituais. Peça os carismas.
Peça a graça de ser como a Virgem Maria, que viveu com intensidade os carismas do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é um agente de Deus neste mundo. Ela apregou a verdade de Jesus Cristo e a verdade de seu Evangelho. Ela apregou a misericórdia, ela apregou o amor incondicional do nosso Deus. E o mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. Homens de Deus que fazem a diferença nesse mundo que tem fome e sede do amor de Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo têm este papel, essa outorga do próprio Deus. O Espírito Santo constrói o corpo místico da igreja. O Espírito Santo dá essa força para os fiéis viverem as virtudes de Jesus Cristo e a plenitude da vida cristã. É isso que os dons do Espírito Santo fazem em nós. Nos levam à totalidade e à plenitude da nossa união com Jesus Cristo por meio das suas virtudes. Espero que essa formação tenha sido útil a você. Encerro consagrando o teu coração e a tua vida ao coração imaculado de Maria, porque dentro do coração de Maria nós recebemos também os dons do Espírito Santo e nós somos formados no ventre dela para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Amor à Imaculada, sempre.